Paz do Senhor a todos. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui para fazer a apresentação da Escola Bíblica Dominical do dia 28 de abril de 2019. É a quarta lição da nossa Escola Bíblica. Nós estamos nesse trimestre, o segundo trimestre de 2019. Nós estamos tratando a respeito do Tabernáculo, uma revista escrita pelo pastor Elianai Cabral, que com muita profundidade tem apresentado para nós elementos simbólicos da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de entrarmos na nossa lição propriamente dita, eu quero me apresentar. Eu sou Fábio Corrêa, eu sou pastor auxiliar aqui na Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, na cidade de Paulínia. A igreja essa presidida pelo muito digno pastor Edivaldo Bueno, e isso nós estamos no canal do nosso pastor Edivaldo, e é um privilégio muito grande poder auxiliar você, professor de escola bíblica dominical, e também você, aluno, concernente às coisas relacionadas à EBD. A EBD desse trimestre ela está fantástica e eu quero lhe convidar para juntos nós passearmos um pouquinho pelo pátio do tabernáculo e olhar um elemento que é o altar do holocausto, ou conhecido também como altar de bronze. O título da nossa lição do dia 28 de abril de 2019, ela traz para nós isso, o altar do holocausto. Nós vamos aprender hoje quais são os simbolismos, quais são os elementos que perfiguram a obra expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto áureo da nossa lição, e se você tem a sua lição, eu acho bastante importante você acompanhar, principalmente você, professor, pois nós iremos tratar alguns assuntos que são de suma importância para enriquecer a sua aula e atingir os objetivos que são propostos pelo autor. O texto áureo da nossa lição, ele está em Hebreus, capítulo 10, verso de número 22, onde diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O autor aos Hebreus, ele faz um convite. E o convite é para que nós, crentes em Jesus Cristo, cheguemos-nos diante de Deus com uma fé certa, fé certeira, inteira certeza de fé, tendo o nosso coração purificado da má consciência e o nosso corpo lavado com água limpa. Como purificar a nossa consciência? Como ter o nosso corpo lavado? É isso que eu gostaria de apresentar para você, ouvinte. Talvez você esteja tarde, de manhã, à noite, na sua casa, no carro, no celular. Não sei aonde você está me ouvindo, mas eu gostaria que você prestasse atenção nisso, porque o altar do holocausto, ele vai mostrar para nós exatamente esse papel da obra de Jesus Cristo em purificar o pecador para que o pecador pudesse se achegar diante de Deus. A verdade prática da nossa lição, eu achei ela espetacular. Essa verdade prática, ela é fantástica. Observe o que diz. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Que coisa maravilhosa! Que coisa extraordinária! Nós, que anteriormente éramos inimigos da cruz de Cristo, como o próprio Paulo mencionou, hoje, através do sacrifício vicário de Jesus, nós somos aceitos diante de Deus. O pecado, ele tem
um poder de separação. Ele separa o indivíduo de Deus. Ele faz uma lacuna na relação entre o homem e Deus. Porém, o sacrifício de Jesus, ele reconcilia esse indivíduo que anteriormente estava em lacuna, distanciado, com um período latente diante de Deus, ele é reconciliado à sua comunhão com o Criador. A leitura bíblica em classe, ela está no livro do Êxodo, capítulo de número 27, e os versículos 1, 2, 6 e 7. Eu acho bastante importante e bem propício de mencionar quais são os objetivos específicos da nossa aula. Porque trilhar pelo caminho dos objetivos que o autor propõe e ter esses objetivos esclarecidos, clarificado na mente do professor e também na mente do aluno, nos fará ter uma aula muito mais produtiva, nos fará ter uma aula muito mais cônscia e que ela venha elevar o nosso espírito. Pois bem, o primeiro objetivo da nossa lição, que é a lição de número 4, o altar do holocausto, ele tem para nós o objetivo de conceituar, fazer a conscientização e a conceituação do altar do holocausto. Eu disse para vocês que é conscientizar, porque antes de conceituar, eu preciso conscientizar, ter a minha consciência estabelecida como era o altar do holocausto. É bastante importante nós olharmos para isso, tá? Para que os nossos alunos, você professor, e também para que os alunos, eles venham entender como era conceituado o altar do holocausto. O segundo objetivo da nossa lição é explicar sobre as 4 pontas do altar. E eu vou mostrar para você que me assiste como era formado esse altar, qual era o formato do altar do holocausto. Eu já parto de um princípio dizendo para você que o altar do holocausto ele tinha uma forma quadrada, tá? E nas suas 4 extremidades ele tinha como se fossem uns chifres, tá? De uma forma pequena, mas que representava uns chifres, as pontas do altar, tá? E qual o sentido? Olha que interessante. Eu disse ao princípio da minha fala que a nossa lição nesse trimestre são os símbolos, tá, da obra redentora de Jesus Cristo, através de uma perspectiva do tabernáculo. Nós vamos olhar para o tabernáculo e ver as simbologias, as tipologias que nos remetem a algo futuro, que é o sacrifício de Jesus que aconteceu na cruz do Calvário. O terceiro objetivo da nossa lição é pontuar que o altar do holocausto é uma imagem clara, evidente e muito maravilhosa do Calvário. Eu convido você, aluno, eu convido você, professor, a se debruçar nas páginas desta tão maravilhosa lição e juntos nós vamos aprender os símbolos que são tão claros, tão evidentes aqui no altar do holocausto. A nossa lição, na introdução dela, é bastante interessante, porque a nossa introdução, o autor, o pastor Elienay Cabral, ele vai pontuar para nós que nós podemos aprender coisas muito maravilhosas com os símbolos do Antigo Testamento. E nós podemos, com precisão, olhar para eles e ver de forma muito maravilhosa e muito clarificada a obra expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu lhe convido a fazer um retrocesso mental e fantasiar que você está olhando para o tabernáculo,
Imagina que coisa maravilhosa. Se você tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, na Bíblia de Estudo Pentecostal ela traz um panorama a respeito do tabernáculo. E ela mostra para nós como era formado o tabernáculo. Na nossa lição, na lição de professor, ela tem uma foto que seria uma maquete, tá? Um desenho gráfico a respeito do tabernáculo. Mas eu te convido a fantasiar, olhar de frente para o tabernáculo e imaginar que nós estamos diante da cerca do tabernáculo e na porta. Quando olhamos para dentro do tabernáculo, a primeira coisa que nós vemos da porta para dentro do tabernáculo é o altar do holocausto. E para entrar no Santo dos Santos, caminhar por dentro do tabernáculo, o primeiro local que a pessoa, o pecador, o sacerdote, ele passava era imediatamente para o altar do holocausto. Ele estava na porta, bem na frente da porta, o primeiro utensílio, o primeiro móvel, a primeira mobília para entrar dentro do tabernáculo, nós nos deparamos com o altar do holocausto. E nessa perspectiva que nós vamos estudar então esse altar. Como é que era? Quais são os símbolos? Para que o altar do holocausto servia? Como é que era feita a obra da expiação? Tudo isso nós vamos analisar. E eu te convido a entrar agora no primeiro tópico da nossa lição, no ponto de número 1. O primeiro tópico ele traz para nós o título Altar do Holocausto. E o ponto 1 do primeiro tópico, é claro, é o altar propriamente dito. É muito maravilhoso, meus queridos irmãos, nós olharmos para o termo holocausto. E o autor da nossa lição, ele vai dizer que a palavra holocausto, ela vem de um prefixo hebraico que significa acender. E isso está na nossa lição, tá? Era como se fosse algo que fosse aceso, ou aquilo que sobe. O holocausto, ele tem o sentido de algo que acende, de algo que sobe, tá? E acender no sentido de subir, tá? De algo que é elevado. Eu vou te dar um exemplo para você entender esse termo. Holocausto é, na verdade, algo que é oferecido embaixo e que sobe até Deus, tá? E quando nós olhamos para essa palavra holocausto, nós vamos perceber que as ofertas no Antigo Testamento, a grande maioria dessas ofertas, elas eram feitas através do fogo. E a fumaça do holocausto, era ela que subia diante de Deus. E o cheiro daquele sacrifício, ele chegava às narinas de Deus como cheiro e aroma agradável. Isso é muito maravilhoso, porque aqui nós já temos uma tipologia. Você, meu irmão professor, você, meu irmão aluno de EBD, já pode ter uma tipologia elencada na sua mente com as oferendas, com as ofertas que eram feitas para Deus, porque elas eram colocadas num altar, queimada a oferta, e a fumaça daquela oferta, ela chegava diante de Deus como aroma suave, como cheiro agradável, e Deus se agradava disso. Mas hoje nós estamos na época da igreja. E na época da igreja nós não temos mais ofertas sangrentas como tínhamos no Antigo Testamento. Talvez você pode pensar, mas e agora, irmão Fábio? Como é que essas ofertas são recebidas? Como que Deus se agrada? Essa fumaça do holocausto, ela é tipificada com as nossas orações.
quando oramos a Deus, as nossas orações, elas chegam diante de Deus como aroma suave, aroma agradável e sobe pelos ares e é recebidas diante de Deus. Outro fato importante do ponto primeiro do tópico 1 é a palavra altar. Porque a palavra altar, o autor da nossa lição, pastor Elianai, ele vai nos dizer que a palavra altar, ela sugere para nós uma ideia de algo elevado, como se fosse uma mesa levantada para a imolação de uma vítima. Isso era o altar. Exemplo seria de algo que é levantado e a vítima ela é colocada por cima daquele altar para ser ofertado diante de Deus. Era nesse altar, era dessa forma que a vítima do sacrifício ela era imolada em cima do altar. Agora, nós estamos falando a respeito do altar do holocausto, ou altar de bronze. E é importante eu mencionar para você que neste altar, no altar do holocausto, eram oferecidos ofertas voluntárias que tinham um objetivo de alcançar o favor de Deus. Isso eu preciso que você guarde em mente, que você tenha essa ideia esclarecida, que as ofertas que eram feitas, ofertadas no altar do holocausto, ela tinha uma proposta de alcançar o favor de Deus, tá bom? Para que servia então o altar do holocausto? Nós estamos no tópico primeiro, ponto de número 1, falando a respeito do altar. Ele tinha duas finalidades básicas. A primeira finalidade do altar do holocausto era um lugar aonde os holocaustos eles eram para o pecado cotidiano, ou seja, os sacrifícios de animais, eles eram imolados diariamente, no período da manhã e no período vespertino, no período matutino e no período vespertino. Ele tinha a primeira finalidade para expiar os holocaustos por pecados cotidianos. A segunda serventia deste altar, do altar de bronze ou altar do holocausto, é que ele servia para expiação do pecado uma vez ao ano. E eu vou lembrar vocês do que eu estou dizendo. Eu estou dizendo do dia da expiação. Se você quiser agregar elementos para a sua aula, você pode dar uma pesquisada no livro do Êxodo, capítulo de número 38, e você irá encontrar lá a forma que o altar do holocausto era feito e as maneiras que ele era utilizado. Eu acho que vale muito a pena você dar uma observada no capítulo de número 38, principalmente o verso de número 30, para você observar a maneira que as ofertas eram dadas no dia da expiação. E as ofertas eram queimadas em cima do altar de bronze, como eu disse para vocês, 2 vezes por dia, uma no período matutino, outra no período vespertino. Ou seja, as ofertas eram contínuas, elas não paravam, elas eram todo momento oferecido. Isso nos remete a mais uma tipologia, porque nós devemos orar a Deus a todo instante. O pastor George Miller, que está no livro Os Heróis da Fé, uma vez foi questionado porque ele chegou a catalogar as respostas de sua oração. E ele estava catalogando as orações que Deus havia respondido e ele tinha mais de 5.000 orações respondidas por Deus.
Que privilégio! Que coisa maravilhosa! E uma vez questionado, falaram para ele, pastor George Miller, o senhor deve orar por muito tempo, deve passar horas a fios orando a Deus para ter tantas orações respondidas. E aí o pastor George Miller disse o seguinte: engano seu, porque eu não consigo passar 10 minutos sequer orando. E a pessoa se assustou, ficou preocupada, perplexa. Como pode isso? Uma pessoa não conseguir passar 10 minutos orando? Mas ele disse, eu também nunca deixei de passar 10 minutos sem orar ao Senhor. Que as nossas orações elas sejam contínuas, contínuas diante de Deus. Tá bom, meus irmãos? Isso nós precisamos desenvolver na nossa lição. E essas ofertas que eram ofertadas no altar do holocausto, elas eram consumidas pelo fogo, como eu lhe disse. E consumida pelo fogo, a fumaça era exalada e o cheiro ele subia de uma forma especial para os ares nas narinas de Deus. Tá bom? O altar do holocausto, nós precisamos deixar claro aqui para você que me ouve, o altar do holocausto era o único lugar, guarde isso, foi o altar do holocausto, foi o único lugar onde Deus se encontrava com o povo para reconciliação. Preste muita atenção, porque as pessoas acham que o lugar da reconciliação era a Arca da Aliança. Nada disso, nada disso. O único lugar onde Deus encontrava-se com o povo de Israel para reconciliação era o altar de bronze ou o altar do holocausto. Ele tinha essa função, ele servia para isso, ele servia para ser expiado os pecados do povo. Quando o animal ele era imolado e limpo, ele era colocado sobre o altar de fogo. E ele se tornava maldito para Deus no lugar dos seres humanos. E nós vamos tratar disso na substituição, porque os animais, eles tomavam o papel substituto do homem para que Deus viesse perdoar o ser humano. Isso era entendido como expiação. E nós vamos tratar justamente disso, porque quem faz essa expiação é o nosso Jesus Cristo, que fez a expiação completa pelos nossos pecados. Vamos no ponto de número 2 da nossa lição, do tópico primeiro. O ponto de número 2, ele vai falar a respeito do modelo do altar e os materiais. É aqui que eu gostaria que você também redobrasse um pouquinho da sua atenção e prestasse bastante atenção, porque as medidas desse altar e o material constituinte que o era feito, eles também têm para nós simbologias especiais. O altar tinha uma medida. A medida era 2 metros e 25 centímetros de largura, de uma forma quadrada. Os seus 4 lados, eles tinham essa mesma medida, tá? 1,35 m de altura era a medida deste altar. Era algo um tanto quanto grande, de um tamanho médio, tá? De um tamanho alto, que poderia dar um pouco mais acima da cintura dos sacerdotes. Nesse altar, os animais eram imolados. Eu disse no princípio da minha fala que o altar do holocausto, em cada sua extremidade, nas 4, tinham 4 hastes, chamadas de chifre, chamadas de ponta. E nós vamos estudar daqui a pouco a respeito disso, tá? Era o acesso a Deus que o sacerdote ele continha para que ele pudesse chegar no tabernáculo propriamente dito e entrar uma vez no ano no Santo dos Santos. Ele precisava antes, tá, chegar diante do altar do holocausto para que viesse ofertar a sua oferta por si, pelo povo, para que ele fosse aceito diante de Deus. E o sacerdote, ele era
o representante do pecador está diante de Deus. Ele não podia ter acesso livre diante de Deus. O sacerdote, ele era o representante. Cabe aqui deixar uma observação para você que me ouve, que eu acredito ser bastante importante, a diferença do sacerdote com o profeta. O profeta, ele recebia de Deus e entregava para o povo. Deus dava mensagem para o profeta e o profeta entregava para o povo. O sacerdote tem uma função diferente, bem contrária. Enquanto o profeta recebe de Deus e entrega para o povo, o sacerdote recebe do povo e entrega para Deus. Tá bom? Agora vejamos o modelo estrutural do altar. O que é que ele nos apresenta em relação ao caminho da salvação para o pecador? Em primeiro lugar, o altar do holocausto, ele apresenta o caminho da salvação. Lembra que eu disse no início da minha fala que o altar do holocausto, ele representava, ele estava, melhor dizendo, o primeiro objeto na entrada pela porta tinha que passar pelo altar do holocausto. Não dava para chegar no Santo dos Santos, não dava para entrar no lugar santo, não dava para ir no incensário, na mesa dos pães, na pia de bronze, não dava se não tivesse passado pelo altar do holocausto. Ele era o caminho, ele indicava o caminho de salvação. E aqui é importante, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, em João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Interessante isso, né? Porque Jesus diz, ninguém vem. Ele não disse ninguém vai. Ele disse ninguém vem. Ou seja, ele estava com o Pai. Ele não estava distante, ele estava ao lado de Deus, junto com o Pai. Por isso que ele diz, ninguém vem. E para afirmar que Jesus é o único caminho de acesso diante de Deus, eu lhe convido a abrir a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 2, e o verso de número 5 e o verso de número 6. Observe o que é que a Bíblia vai nos dizer. 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso 5 e o verso 6. Olha que texto fabuloso para comprovar, ratificar que Jesus é o único caminho diante de Deus. O altar do holocausto era uma sombra do sacrifício de Jesus. Diz-nos assim a Bíblia, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho ao seu tempo. Percebam que Jesus é o único caminho. O segundo símbolo da estrutura é o chifre do altar. O chifre, lembra que eu te falei que em cada ponta existia, em cada extremidade do altar existiam as pontas, chamadas de chifre, e elas indicam o quê? Poder, autoridade, proteção. Quem faz isso no crente, se não é o Senhor Jesus Cristo? Ele é a autoridade maior. Ele é a autoridade absoluta. Todo poder está nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. Um dia o próprio Jesus disse, quando ele se apresenta aos seus discípulos, ele diz, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Glória ao nome de Jesus. E ele nos protege, ele é proteção. E eu vou te mostrar que os chifres do altar representavam proteção. É interessante de olhar, porque dois fatos na Bíblia mostraram que pessoas que foram buscar proteção nos chifres do altar do holocausto, uma delas
encontrou misericórdia, outra encontrou morte. O altar, dependendo da forma que é buscada, ele nos remete à misericórdia de Deus ou nos remete à morte espiritual. Sim, o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 1, verso de número 50, os irmãos encontrarão um fato histórico e bíblico extraordinário. É a história de um dos filhos de Davi. Um dos filhos de Davi, Adonias. Sim, Adonias. A Bíblia vai nos dizer no verso 50, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, que Adonias temeu a Salomão. Quando Salomão é constituído rei de Israel, Adonias teme e ele corre até o altar e segura em um dos chifres do altar, tá? E segurando nos chifres do altar, ele pega nas pontas do altar e ele faz um juramento, ele pede, ele diz assim: jura-me hoje, rei Salomão, que não me matará a espada. E Salomão, meus irmãos, é interessante que ele faz uma proposta para Adonias. Ele diz: se você for um homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá. E a Bíblia diz que Adonias achou graça. E Salomão disse para Adonias: vai para sua casa em paz. Este homem, Adonias, ele encontrou misericórdia segurando em um dos chifres do altar. Mas eu disse para você que outro personagem bíblico, ele não encontrou misericórdia no altar. Muito pelo contrário, ele encontrou morte. Porque ele segue a rebeldia de Adonias, mas ele perece. Ele perece, mesmo segurando no chifre do altar. Esse personagem é Joabe. Joabe, sim, Joabe, ele segue pela rebelião de Adonias, ele segue o mesmo caminho, mas ao invés de encontrar misericórdia, ele acaba encontrando morte. Observe o capítulo 2 do primeiro livro dos Reis, verso de número 28. A Bíblia vai dizer que Joabe, ele segura no altar na tentativa de encontrar proteção. Mas ao invés de proteção, o que Joabe encontra foi a morte. Ele acabou encontrando a morte. Eu disse para você que me ouve que eu iria falar dos dois elementos que era feito o altar do holocausto. O primeiro dele era a madeira de acácia. E a madeira de acácia, ela era uma madeira muito forte, muito resistente, típicas das regiões desérticas. E essa madeira, ela indica algo fabuloso. Ela nos apresenta a humanidade de Jesus. E você, professor de escola bíblica dominical, pode trabalhar isso com os seus alunos, mostrando a doutrina bíblica da humanidade de Jesus. Mas o altar não era somente feito de madeira de acácia. Ele era revestido de bronze ou cobre, tá? E esse revestimento de bronze ou cobre, ele simbolizava a justiça de Deus ante o pecador e a santidade divina para com o pecador. Ele apresentava isso. O metal fala do juízo e santidade e a madeira fala do sacrifício. O altar servia para isso. E você pode trabalhar esses dois elementos para que a sua aula seja enriquecida. Vamos para o tópico 2, eu lhe convido aí para o tópico 2 e nós vamos falar agora de uma simbologia maravilhosa, as 4 pontas dos chifres ou altar, as pontas ou chifres do altar e o sentido da redenção. Eu disse para você que aquelas 4 pontas, ela tinha uma representação simbólica, tipológica, a respeito da obra vicária de Jesus. A primeira está no ponto 1 do tópico de número 2, as 4 pontas e a propiciação. A palavra propiciação é tornar favorável, aplacar a ira com sacrifício. É tentar obter de alguém a boa vontade. É tornar a pessoa favorável. Isso é
propiciação. E vejamos que o altar tinha essa função porque o pecador, ele estava aquém de Deus. Mas quando o sacerdote imolava o sacrifício, ele buscava a boa vontade de Deus. E ele tentava obter isso através do sacrifício e tornava o pecador favorável diante de Deus. Ou seja, a propiciação é o ato de readquirir o favor de Deus. Isso acontecia quando, meus queridos irmãos? Quando o sacrifício era imolado no altar do holocausto, tá? Esse evento é maravilhoso e eu acho importante, tá? Você dar uma observada no capítulo 9 da carta aos Hebreus, no livro aos Hebreus, melhor dizendo, verso 13 e o verso de número 14, aonde tem uma menção muito clara da propiciação feita por Jesus Cristo. Vamos olhar esse texto bíblico, Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 13 e o verso de número 14. Olha o que a Bíblia vai nos dizer, o autor aos Hebreus. Verso de número 13 e o verso 14 do capítulo 9. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servidas ao Deus vivo. O sangue de Jesus é poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu lhe convido para olhar o ponto de número 2, do tópico de número 2 também. As 4 pontas e a substituição. Isso é importante porque o sacerdote Arão, sumo sacerdote Arão, ele colocava as mãos sobre a cabeça do animal para o sacrifício e esse animal não poderia ser de qualquer tipo, tá? Esse animal ele precisava ser macho, sem defeito. Ele passava por um crivo e nesse crivo ele era aprovado e Arão colocava as mãos sobre a cabeça do animal, confessava os pecados do pecador e fazia com esse animal a oferta diante de Deus. A pena, meus irmãos, ela era aplacada, ele era substituído. O pecador que tinha os seus pecados, a oferta, a oferenda, ela era substituída pelo pecado da pessoa, ele era substituído e colocado naquele animal, tá? Era uma forma de substituição. Isso é uma das simbologias bíblicas, porque a oferta, ela tomava o lugar do pecador. Substituto, tá? Substituto. E Jesus, meus irmãos, ele foi o nosso substituto. Oh, glória a Deus! Ele se entrega ao nosso lugar. Mais um texto bíblico para ratificar isso, Hebreus capítulo 9, verso de número 24 e o verso de número 26. Observe o que a Bíblia diz. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus pagou por completo o preço do nosso pecado, não para o diabo, como muitas pessoas dizem, mas ele pagou o preço do nosso pecado para Deus. Nós éramos devedores não do diabo, mas de Deus. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, ele tomou o nosso lugar, foi o nosso substituto e se ofereceu. E a oferta de Jesus, ela foi aceita plenamente. Glória ao nome de Jesus para sempre.
O ponto de número 3 do tópico 2, as 4 pontas do altar e a reconciliação. Reconciliação. O altar, ele foi o único lugar onde Deus se encontrava com o povo de Israel para reconciliação. A vítima inocente, o animal, era consumido, queimado com todas as vísceras, somente o sangue que era retirado. O sangue era retirado, colocado numa pequena bacia e levado para o santo lugar, tá? Para o lugar santíssimo. Ele era levado e aspergido no propiciatório. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, onde tinha 2 querubins com as asas interligadas. Mas não é o lugar da nossa aula hoje, tá? A nossa aula hoje é mostrar que um animal inocente era consumido totalmente, plenamente no lugar de outra pessoa. E mostrar para você que me ouve, que me assiste, que o único lugar onde Deus se encontrava com o povo de Israel para a reconciliação era o altar. O que isso ensina para nós? O que é que isso nos ensina? Que a cruz de Cristo, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é o único lugar onde Deus tem um encontro com o pecador. Sim, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo é o único lugar onde Deus tem um encontro com o pecador. Sim, e o pecador ele é perdoado e ele é reconciliado, não mediante ao sangue de animais, mas mediante ao sangue expiatório de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus para sempre. Glória a Deus. Tem um verso bíblico que está na lição. Eu não vou ler, mas eu acho importante você, professor, e você, aluno, dê uma observada. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 19. Mas olha também o 18, que é muito importante, tá bom? Porque na cruz de Cristo, o inocente, tá? Jesus pagou o preço pelo meu pecado. A minha dívida foi paga. A tua dívida foi paga. Em Cristo nós podemos dizer, como Paulo disse em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 1. Nenhuma condenação há. Glória a Deus por isso, por este sacrifício maravilhoso. Quarto ponto da nossa lição, tá? Do tópico 2, são as 4 pontas e a redenção. A palavra redenção, ela traz a ideia para nós de pagamento de dívida. Pagamento. E isso é interessante, porque a morte de Jesus, ela paga o resgate pelas nossas almas. O próprio Jesus disse isso, que ele veio para pagar o resgate do homem. Ele paga o nosso resgate e não paga para o diabo, mas ele paga para Deus. O pecado original de Adão e Eva, ele não foi feito contra o diabo, ele foi feito contra Deus. Por isso que Jesus pagou o preço do nosso pecado para Deus, tá? Pagou. E redenção, ele traz a ideia de pagamento de um preço, resgate. A morte de Cristo pagou o preço do nosso resgate. Quando Pedro vai nos dizer a respeito do sangue de Jesus, ele diz que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver que nós adquirimos de nossos pais, nem com pedras preciosas, nem com ouro, nada disso. O apóstolo Pedro vai dizer que nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É interessante, meus irmãos, que a lição vai dizer algo aqui importante, que me chamou muita atenção. A palavra redimir, no original grego, ela tem o significado de comprar e tirar fora do mercado, de uma vez por todas. Imagine um objeto, está à venda no mercado, você vai e o compra, e esse objeto não retorna mais para o mercado. É isso que Jesus fez. Ele comprou-nos deste mundo e não podemos mais voltar, porque agora estamos ligados.
redimidos. A redenção nos alcançou e fomos redimidos diante de Deus. Eu quero lhe convidar para dar uma olhada num verso bíblico em Colossenses capítulo de número 2, verso de número 13. Esse texto bíblico, ele é um texto fabuloso, ele é maravilhoso. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, verso de número 13, 14 e 15. Observe que texto maravilhoso. E quanto vós estáveis mortos em vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as nossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contrária contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Foi isso que Jesus fez. Talvez você que me assiste lembra daquela época que nós íamos na mercearia e anotávamos as coisas na conta, fazendo na caderneta aquela conta. Os nossos pecados eram semelhantes a isso, eram muitos, mas a morte de Jesus, ele pegou o nosso pecado, aquela cédula que era contrária, rasgou e cravou na cruz. Eu gosto do verso de número 15, porque diz o seguinte, bem no início, despojando os principados e potestades. No original, a palavra despojar, ela traz a ideia de desnudar, deixar nu, deixar sem roupa, envergonhado. Foi isso que a obra de Jesus no Calvário fez. Oh, glória a Deus! Ela deixou o inimigo das nossas almas envergonhado, porque Jesus pagou o preço em nosso lugar. Glória a Deus para sempre. Terceiro ponto da nossa lição, e nós vamos partir para a conclusão. O terceiro tópico diz: o altar do holocausto é uma imagem do Calvário. Claro que é uma imagem do Calvário, porque o ponto 1 vai dizer que é um lugar de sacrifício. E o Calvário, o lugar da caveira, ele foi o lugar de sacrifício de Jesus por nós. Ele se entregou por nós. E o autor da nossa lição, ele vai nos remeter ao capítulo 9 do livro aos Hebreus, verso 22, onde o autor aos Hebreus diz que quase todas as coisas, elas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito de Deus, ele foi sacrificado no Calvário, um lugar de sacrifício por mim e por você. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu espontaneidade, ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu Jesus, o seu Filho único, para ser sacrifício no meu e no seu lugar. Segundo ponto do tópico de número 3, que nós estamos falando da imagem do Calvário. O Calvário é um lugar, o holocausto é um lugar de punição ao pecado. Sim, o altar do holocausto, ele era um lugar onde o pecado do povo de Israel, ele era apresentado e o pecado tinha que ser punido. Como? Com a morte de um animal e oferta para Deus. A santidade e a justiça de Deus não deixam o pecado sem punição. As pessoas pensam que Deus não pune. Deus pune. A Bíblia diz que Deus é amor. Mas o autor aos Hebreus diz que Deus é fogo consumidor. Diz também a Bíblia que ele é justiça. O mesmo Deus que é amor, ele também é justiça. E o altar do holocausto nos lembra um lugar de punição ao pecado. E o Calvário também foi um lugar onde o próprio Jesus assumiu forma humana. Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que o nosso Senhor se encontrou em forma humana e achando-se em forma de homem, ele foi obediente até morte
e morte de cruz. E Deus o exaltou soberanamente por causa da sua obediência. O Calvário foi um lugar de punição do pecado, como o altar do holocausto. Mas também foi um lugar de esperança. A obra do Calvário, ela apresenta e traz para nós esperança. Que esperança é essa, pastor Fábio? É a esperança da ressurreição. Todo aquele que crê em Jesus, ele será ressuscitado. Eu concluo aqui as minhas palavras dizendo para você que é impossível alcançar graça diante de Deus sem passar pelo altar do sacrifício, com oferta dos nossos pecados. Mas, pastor, eu estou na época da igreja, no Novo Testamento, e agora? No nosso tempo, Jesus, ele é a oferta pelos nossos pecados. E uma única vez, ele se ofereceu a si mesmo em sacrifício puro, santo, agradável a Deus, para expiação da nossa culpa e do nosso pecado. Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula maravilhosa, você que é aluno, aprenda bastante, você que é professor, desempenhe com esmero, tá? E nós nos encontramos no dia 28 de abril de 2019, na quarta lição, o altar do holocausto. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.